Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, estudando com você a Palavra de Deus. E estamos fazendo uma série de estudos sobre a oração, os tipos de oração. Já vimos oração a sós com Deus, já vimos oração de gratidão, oração em concordância, oração em unanimidade. E hoje vamos estudar algo muito especial e muitíssimo importante. A oração de confissão de pecados. Uma oração que todos nós precisamos aprender a fazer e precisamos ser guiados dentro dessa perspectiva. Você está pronto? Lápis, papel, caneta, um coração a postos, pronto para ouvir a voz de Deus? Então, é isso aí. O programa Os Gideões está começando. Bem, nós vemos que a Palavra de Deus, ela nos ensina as coisas com muitos detalhes. Deus, quando Ele nos mostra as pessoas, quando nos mostra aqueles personagens bíblicos para nós como heróis, como super-heróis, como Davi, Sansão, Moisés, Daniel, José, a Bíblia nos mostra também não só a sua força, não só as suas virtudes, mas também as suas fraquezas, mas também os seus fracassos, as suas quedas e o seu levantar. Foi assim que nós podemos confrontar na vida de Davi a questão do pecado e da confissão de pecados. Vemos como Davi teve uma vida tão bonita. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era aquele jovem adorador. É o jovem pastor que compôs o Salmo 23. Este salmo conhecido, declamado no mundo inteiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou melhor, o Senhor é o meu pastor, por isso de nada sinto falta. Sim, Davi tinha uma experiência profunda com Deus. Davi experimentou vitórias tremendas como guerreiro, venceu Golias, Davi vencia batalhas, foi coroado rei, seguiu todo o trajeto de Deus para a sua vida, foi obediente e buscava a face do Senhor. Mas houve um tempo quando Davi caiu em pecado. E como um abismo chama outro abismo, assim Davi seguiu rumo ao pecado. E Davi foi experimentando um pecado, outro pior, maior. Ele caiu em adultério e a mulher Betseba ficou grávida e então ele queria se livrar daquela situação. Ele não ia mandá-la abortar a criança. Então ele quis fazer com que o marido estivesse com a esposa para que o filho fosse tido por ambos, para que o filho fosse do esposo de Betseba, Urias, um dos seus valentes soldados. Mas Urias era tão fiel. Urias amava tanto a Davi, a seus companheiros de guerra, que ele, voltando a Jerusalém, trazendo o recado para Davi, ele não teve coragem de descer até a sua casa. Ele não teve coragem de ir e ver a sua esposa, abraçá-la, estar com ela, matar a saudade. Então ele ficou ali no palácio, ficou entre os soldados, porque ele estava regimentado para a guerra. Davi então planeja a morte de Urias, porque aí Betseba ficaria viúva e ele poderia se casar com ela. E ele não queria matar Urias, ele não queria sujar as suas mãos de sangue. E ele então faz uma estratégia, um estratagema maligno. Escreve uma carta para o seu comandante Joabe e lhe pede que coloque Urias na frente da batalha, num lugar perigoso, na certeza de que ele não voltaria daquele ataque com vida. E Joabe faz isso e manda notícia para Davi: Urias morreu. Fizemos um avanço, fizemos um ataque nas muralhas da cidade inimiga e Urias morreu.
Davi então está tranquilo. Agora Betseba está viúva e ele pode se casar com ela. O filho nasce e depois a criança adoece e vem a morrer. Mas Davi está com seus ossos queimando, Davi está com a culpa, mas ele não havia confessado o seu pecado. Muitas pessoas reconhecem o seu pecado depois que são pegas. Depois que elas são pegas em flagrante ou lhes é apontado o seu pecado. Mas elas não são capazes de confessar antes de serem pegas. Isso aconteceu com Davi. Davi, ele estava caminhando nessa descida tão grande rumo ao pecado, e só porque agora sua situação estava legal diante dos homens, ele estava casado com uma viúva, ele pensou, está tudo bem, e a criança veio a morrer. Mas o profeta de Deus, Natã, foi se encontrar com Davi. E Natã disse a Davi, através de uma parábola, Davi, você pecou. Davi, você adulterou. Davi, você matou. Davi, olhe bem o que você fez. E ele cai em si e se arrepende. E Davi, naquele arrependimento ao Senhor, ele percebeu como ele estava longe. Ele percebeu como ele tinha se afastado, como ele tinha perdido da delícia da comunhão com o Senhor por causa do seu pecado. E Davi, que é um salmista, Davi, que é um compositor, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecados. E Davi diz, ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso és justo quando falas e reto no teu julgamento. Eis que na culpa fui gerado. No pecado minha mãe me concebeu. Mas tu queres a sinceridade do coração, do íntimo me ensinas a sabedoria. Davi aqui está dizendo, Senhor, eu pequei, eu falhei. Ele começa a ver que a sua falha está bem mais arraigada dentro dele do que ele podia imaginar. Ele disse, eu fui concebido em pecado. Ele reconhece que há uma inclinação interior para fazer o que é mal. Isto está em mim. Isto está em você, isto está no ser humano, desde que o pecado entrou na nossa história, desde que Adão e Eva comeram aquele fruto que o Senhor havia dito que não era para comerem. Entrou essa natureza pecaminosa em nós, em mim, em você. E o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Há uma luta interior para que haja integridade. Há uma luta interior para podermos fazer aquilo que agrada a Deus. E Davi, ele enfrenta essa luta. E Davi reconhece que o que ele precisa fazer é pedir perdão. E ele continua dizendo, mas tu, Senhor, queres a sinceridade do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir alegria e júbilo, exultam os ossos que tu quebraste. Faze-me ouvir alegria e júbilo, exultem os ossos que tu quebraste. Ele sentia seus ossos quebrados, ele sentia uma dor física e uma dor espiritual por causa do seu pecado. Existem muitas enfermidades que são por causa do pecado. Existem enfermidades da alma, a pessoa sente dor nos ossos, ela tem problemas vários, dores de cabeça, insônia, e falta de apetite, e ela tem enxaquecas, e ela tem pressão alta, e ela tem artrites, e ela tem tantas coisas, doenças psicossomáticas, porque elas sentem a culpa. A culpa. É necessário orar.
É necessário tirar este fardo pesado de culpa que pesa sobre os ombros e depositar aos pés do Senhor. É necessário pedir perdão, é necessário confessar, é necessário falar, eu pequei. Nós, seres humanos, temos a mania de desculpar-nos, de ficar colocando as desculpas, mas foi fulano, mas foi por isso, como Adão e Eva fizeram. Mas o Senhor nos diz que nós devemos confessar, eu pequei. Foi o que Davi fez. Ele orou, afasta o olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Esta é a oração de confissão. Essa deve ser a nossa oração. Para experimentarmos um coração puro, para experimentarmos saúde, para experimentarmos alegria, para experimentarmos o bem-estar, precisamos confessar os nossos pecados. Confessar a Deus e abandoná-los. Não adianta você confessar, falar, Deus, eu pequei, e você gostar do pecado, e continuar no pecado, e continuar pecando. Não, não é assim. É necessário confessar e abandonar, e deixar o pecado. Esta é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. Confessar o nosso pecado, dizendo, ó Deus, cria em mim um coração puro, limpo, lava-me e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos fazer isso agora? Você gostaria de orar? Então, coloque seu coração em Deus, contemple as suas falhas e vamos pedir perdão. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo, dizendo, Senhor, reconheço que sou um pecador, reconheço que a minha vida tem estado longe daquilo que Tu queres. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, perdoa tudo aquilo que eu tenho feito que não agrada ao Senhor. Passa em revista a minha vida e purifica-me com o sangue de Jesus. Lava-me completamente e dá-me um coração puro, um coração limpo, para que eu possa contemplar a Tua glória, para que eu possa ver a Tua face, para que eu possa ser vestido de alegria, de júbilo, de salvação e de paz. Eu confesso a Ti o meu pecado, confesso a minha vergonha e Te peço, Senhor, apaga a minha transgressão e recebe a minha adoração. Recebe o meu coração sobre o Teu altar. Eu me entrego totalmente a Ti, agora e para sempre. Pai, que as pessoas que nos assistem, que estão enfermas, quem sabe enfermidades provocadas pelo pecado, cura-os, ó Deus. Estende a Tua mão para curar, estende a Tua mão para perdoar, toca trazendo a alegria de um novo recomeço. Aqueles que estavam desviados, voltem agora ao caminho do Senhor. E que o Senhor possa abençoar a cada pessoa, a cada família, com a Tua doce presença, com o Teu perdão, com a Tua salvação, com a Tua paz. Traz cura aos enfermos, libertação aos cativos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. O fardo foi embora, agora você está livre para ter uma vida nova, uma vida que alegra o coração de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. Te espero no nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá.